Fala galera, aqui é o Drake. E se a sua ex-esposa pedisse pra você entrar numa prisão e resgatar a irmã e os filhos dela, o que você faria? O Tyler aqui nem imagina a confusão que o seu sobrinho vai arrumar pra ele. Começamos vendo que o Tyler Rake sobreviveu à queda na ponte e aos ferimentos de bala, boiando até a beira do rio, onde ele é encontrado por uma garotinha. Em seguida, soldados aliados chegam ao local e correm com o Tyler para um helicóptero, enquanto uma equipe médica faz os primeiros socorros nele. Desse jeito, o mercenário é levado às pressas para um hospital em Dubai, onde os médicos fazem diversos exames e constatam que o Tyler estava em um coma profundo. Assim, vários meses se passam, sem que o cara tenha alguma melhora, e os médicos dizem para Nick Khan que seria melhor desligar os aparelhos que o mantinham vivo. E o Yaz, o irmão da mulher, concorda com isso, achando que aquela era a melhor solução a se tomar. No entanto, a Nick se recusa a fazer aquilo, dando a chance do amigo acordar. E ela estava certa em esperar, pois um dia, enquanto uma enfermeira estava cuidando da aparência do Tyler, o cara desperta, tendo um flashback do filho em uma cama de hospital, sendo beijado pela ex-esposa do mercenário. Nos próximos dias, ele faz alguns exames e começa a fazer fisioterapia na perna, que ficou prejudicada após o tiro que ele levou. E o cara não fica nem um pouco feliz por estar agora em uma cadeira de rodas, dizendo para Nick ir para casa e deixar ele ali sozinho. No entanto, a mulher se recusa, mostrando o quanto o cara era especial para ela. Então, após mais um tempo no hospital, ele recebe alta, sendo levado dali pela Nick e o Yaz. Nesse dia, o Tyler percebe como o Yaz vestiu uma camisa bem espalhafatosa e de péssimo gosto, por isso ele zoou o cara. E o Yaz fala que tinha pensado em comprar uma para o mercenário, porém ele não sabia qual era o tamanho do Tyler, já que o cara tinha dado uma murchada depois daquele tempo no hospital. Aí o Tyler manda o cara calar a boca, e o Yaz responde que também tinha saudades dele. Nessa hora, a Nick dedura o irmão, falando sobre ele querer desligar os aparelhos que mantinham o Tyler vivo, e o mercenário comenta sobre como isso teria sido melhor pra ele, mostrando claramente que ele não estava feliz por ter sobrevivido. Longe dali, mais precisamente na Geórgia, o chefão do tráfico local chamado Zurabi é abordado por um comparsa informando que vinha com notícias da prisão, contando sobre a sentença do irmão dele ter sido estendida em 10 anos. Sem demora, passamos para uma prisão, onde o David, o irmão do Zurabi, está frustrado por conta da notícia de que ficaria mais tempo preso. No dia seguinte, o Zurabi chama o governador até a sua mansão, pois o político tinha autorizado a extensão da pena do irmão, contando a ele sobre um de seus touros premiados que ficou doente, e que eles tinham que abatê-lo antes que o bicho infectasse os outros. O governador então não entende muito o que aquilo tinha a ver com ele, questionando ao Zurabi se deveria ficar triste, e o chefão do crime ignora o comentário, dizendo que fez uma promessa de sempre proteger o irmão, lembrando de quem colocou o governador naquela posição. E o político rebate, dizendo que fez tudo ao seu alcance para ajudar o David, tendo impedido o cara de ser transferido para os Estados Unidos por ter atirado um agente do DEA de um telhado. E o governador continua, dizendo que até permitiu que a família do David ficasse dentro da prisão com ele, mas fora essas coisas, ele estava de mão atadas. Então, o Zurabi e o político chegam até uma cova que estava sendo aberta para enterrar o touro, e o chefão do tráfico repete a informação sobre o touro doente, deixando o governador sem entender nada. Aí o criminoso pega uma enxada e finaliza o político, por isso ele cai dentro da cova e um homem começa a enterrá-lo, mostrando que o governador era um touro doente, a quem o bandido se referia. Dali nós vamos até a Áustria, onde a Nick e o seu irmão preparam uma cabana para o Tyler curtir a sua aposentadoria, e o mercenário mais uma vez demonstra que preferia estar morto. Aí a Nick conta a ele sobre terem recolhido todos os pertences do cara da sua antiga casa, entregando uma pequena caixa, falando sobre a vida do amigo caber todinha dentro daquela caixa, incentivando ele a mudar isso. Depois, o Tyler pergunta sobre as suas galinhas, e o Yaz diz que eles comeram. Em seguida ele questiona sobre a sua cadelinha, e o rapaz responde que tinham comido ela também, mas aquilo era apenas uma brincadeira, e ela estava nos fundos da casa. A seguir, o Yaz se despede do Tyler, prometendo mandar a ele aquela camisa feia, e a Nick também se vai, fazendo o mercenário perguntar quando seria a próxima vez que iria vê-la. Aí a mulher responde sobre isso acontecer quando eles tiverem algo para comemorarem, e se vai. Assim, o Tyler começa a aproveitar a sua aposentadoria, vendo TV com a sua pulguentinha e recolhendo lenha para colocar na sua lareira. Alguns dias se passam, e o Tyler recebe a camisa do Yaz de presente, olhando para a caixa que continha a vida dele e tomando coragem para abri-la, revelando que ali dentro estavam várias cartinhas do falecido filho dele e alguns desenhos do moleque. O mercenário também vê que ali dentro estava um pendrive, acessando o dispositivo e vendo um vídeo dele, da ex-esposa e do filho brincando em uma praia. Isso deixa um pouco emotivo, e ele para de ver as imagens. Depois limpa a neve na entrada da garagem e vai até a cidade comprar umas galinhas. E aqui eu não sei se o Yaz falou a verdade sobre ter comido os bichos, mas eles realmente não estão ali, só a cadela. Vai ver, não é fácil trazer galinhas da Austrália, né? De volta à prisão, o David vai até a sua esposa e os dois filhos, que estavam em uma cela para fazer companhia ao cara, e era onde as crianças também estavam dormindo. E o bandido vai até a esposa querendo arrastar ela para dar uma relaxada, mas a mulher se recusa, bolada porque os filhos pequenos não podiam mais viver naquela situação. Só que o David demonstra não se importar com os filhos, e nem com a esposa, e ele apenas tinha um sentimento de posse sobre eles, que o fazia querê-los por perto. Aí ele volta para sua cela sem a relaxada, mas puto com a vida. Nessa hora, o Sandro se levanta e vai até a mãe, perguntando se ela estava bem, e a mulher responde que sim. Então, a Cat Van fala para o filho não se preocupar com nada, e o menino responde que precisava ser forte para se tornar um Nagazi. E Nagazi é como os bandidos da gangue do Zurabi se chamam. Na Áustria, o Tyler retorna para casa em mais um dia de neve e encontra o Alcott ali esperando por ele. E inicialmente, os dois não se dão muito bem, porque o Alcott debocha do estado decadente que o Tyler se encontrava,
observa, perguntando se ele tinha caído de uma ponte. O cara também lembra que o Tyler de quem ouviu falar era uma lenda, tendo salvo um jornalista do Congo e acabado com 2 gangues rivais no Rio de Janeiro para salvar o prefeito da cidade. O Alcott ainda termina fazendo piada sobre o fato do Tyler ainda ser capaz de apertar um gatilho de uma arma. Por isso, o mercenário atira na xícara de chá que o folgado estava segurando, mostrando como a sua pontaria ainda estava em dia. Assim, o Alcott conta sobre um trabalho que tinha para o Tyler, o de entrar na prisão onde estava o David, para resgatar a mulher do cara e os 2 filhos dele. Inicialmente, o Tyler recusa o serviço, mas ele muda de opinião ao saber que quem estava presa lá era a Kitvan, a irmã de sua ex-esposa, a Mia. Desse jeito, ele e o Alcott entram na casa, e vemos que a blusa enviada pelo Yas tinha virado vestes para a cadela. Depois, o Alcott conta os detalhes da missão, informando sobre o David e o Zurab terem crescido durante os tempos de guerra civil na Geórgia, sendo enviados pelo país até a Armênia, onde foram criados pelo seu tio, o Avitandil. No entanto, lá eles tiveram que enfrentar um outro tipo de provação, o bullying, e os irmãos se tornaram ainda mais próximos. Então, logo eles cresceram e entraram para o mundo da venda de tóxicos, retornando para a Geórgia após criarem uma grande fama. Por isso, os irmãos se tornaram praticamente os donos do país, fundando uma organização criminosa chamada de Os Nagazi. O Alcott ainda conta sobre o David só estar na prisão por conta da pressão dos Estados Unidos, senão ele estaria solto, revelando que naquele complexo estavam membros de 2 facções, a que queria finalizar a mulher e a que protegia ela. Por isso era inteligente da parte do Tyler entrar e sair quietinho, pois ambos os grupos iam querer finalizá-lo. Em seguida, o Alcott vai embora, e o Tyler liga para Nikki informando da missão, e inicialmente ela não fica nem um pouco feliz, lembrando a ele que o cara quase tinha falecido há 9 meses atrás. No entanto, a mulher e o Yas iriam participar do resgate, e o cara encerra a chamada, começando a sua preparação para a missão, que começaria em 6 semanas. Assim, o mercenário retira a proteção da perna, e praticamente começa um treino de crossfit, empurrando peso, carregando alguns pedregulhos e fazendo algumas flexões. Desse jeito, 6 semanas depois, ele está pronto para a missão. Na Geórgia, a equipe de resgate chega até a prisão, e enquanto o Yas, a Nikki e mais alguns aguardam nos carros, o Tyler sai e entrega uma grana na mão de um dos guardas, que tinha marcado a rota dele com luz fluorescente e desligado a energia do local. Sem demora, o mercenário chega na porta da cela da Kitvan e faz com que ela e as crianças saiam, só que o otário do Sandro chama pelo pai para o cara ir junto, e por sorte ninguém ouve aquilo. Contudo, a pequena Nina deixa cair o seu ursinho, e ele começa a fazer barulho, chamando a atenção de um dos detentos, que manda um sinal para os outros. Assim, uma fuga desenfreada começa, com o Tyler falando para Nikki encontrar uma rota de saída para eles, pois todas tinham sido bloqueadas. Logo, eles chegam em uma porta trancada, e o mercenário arromba ela, encontrando diversos detentos lá dentro, e os caras começam a avançar contra ele, mesmo o Tyler estando armado. Então uma briga começa, e enquanto o Tyler tenta proteger a mulher e as crianças, o cara coloca um dispositivo explosivo na outra porta, jogando os presidiários longe quando eles fazem mais uma investida. E em seguida, os 4 chegam até uma janela, que seria sua rota de fuga, e o Tyler ajuda o Sandro e a Nina a subir. Mas na vez da Kitvan, o David surge atacando o mercenário, então ele dá alguns golpes porque pegou o Tyler de surpresa, mas logo o mercenário vira o jogo, quebrando os dedos da mão dele e dando uma facada no seu pescoço. Isso por si só já era provável que acabasse com a vida do cara, mas a Kitvan surge com uma pá e termina o serviço. Aí eles tentam subir pela janela, mas vários prisioneiros começam a correr em sua direção, e o mercenário fala para Nick tirar as crianças dali. Enquanto isso, o chato do Sandro só sabia perguntar onde estava o seu pai, mostrando não estar nem um pouco preocupado com a mãe dele, já que eles estão dentro de uma prisão repleta de detentos sedentos pelo sangue dela, isso sem falar nas atrocidades que ela podia ser vítima, sendo a única mulher ali dentro. Mas enfim, uma rebelião de grandes proporções se espalha pelo presídio, e a única rota de fuga dos dois é passar pela área comum que estava repleta de presos e guardas brigando. Então, o Tyler fala para a mulher ficar atrás dele e usar bastante a pá que ela carregava. Depois, eles entram no meio da multidão, e os dois são atacados por todos os lados. E no início, eles até conseguem se sair bem, mas um cara surge que nem um touro indo para cima do mercenário e derruba no chão. A Kitvan até tenta ajudar, porém ela é atirada para longe, e por sorte, o Tyler consegue pegar uma faca e finalizar o cara. Em seguida, eles são ferozmente atacados, e o mercenário, aproveitando que os dois estavam protegidos pelos escudos de alguns policiais, fala para a mulher tirar o pino de uma granada e lança o explosivo, dando uma folga para eles respirarem. Contudo, o Tyler é atacado por trás e fica momentaneamente grog, por isso a mulher é pega por um homem arrastada dali. Logo o mercenário se recupera do golpe, sendo atacado por alguns guardas, e se livrando deles antes de um coquetel molotov cair sobre ele, incendiando seu braço. Só que o Tyler não tem tempo de apagar as chamas, socando a cara de um maluco para se livrar dele e indo até a Kitvan, usando um peso de academia para apagar o homem que estava agarrando ela. Assim, eles chegam até uma porta que é explodida pela Nikki e o irmão, e o Yas conta ao mercenário que as notícias tinham corrido, e os Nagazi já sabiam da morte do David, por isso eles estavam vindo com um exército para atacá-los. Logo eles entram em 3 carros para fugir dali, e o Sandro só sabe perguntar onde estava o seu pai. Então eles saem da prisão e dirigem por um tempo até que os Nagazi os encontram, e uma perseguição se inicia, onde os vilões começam a surgir de todos os lados, e os companheiros do Tyler conseguem destruir alguns dos seus perseguidores. No entanto, os Nagazi conseguem pegar um carro com os aliados do mercenário, sobrando apenas o veículo que ele dirigia e o carro pilotado pela Nikki. Logo eles chegam até uma fábrica, onde ainda são perseguidos pelos vilões, e uma explosão faz o carro do Tyler capotar, causando uma fratura exposta no braço da pequena Nina. Já a Nikki e o Yas param para dar cobertura a eles, e os fazem ir a pé por dentro da fábrica até chegarem em um trem. Sem demora, a locomotiva começa a se mover enquanto o Tyler cuida do ferimento
apartamento da Nina, mas 2 helicópteros com vários Nagase começam a se aproximar do trem, e ele deixa o Yas cuidando da família, indo até um outro vagão e pegando uma metralhadora para atirar nas aeronaves. Desse jeito, ele troca tiros com um helicóptero, se protegendo para não ser atingido pelos disparos, mas consegue derrubá-lo usando a metralhadora. Então, o Tyler volta para dentro do trem, indo para o teto do vagão e atirando contra o segundo helicóptero. Contudo, uma explosão acontece próximo ao mercenário, e ele é obrigado a voltar para dentro, dando a chance de alguns Nagase desembarcarem. Dessa forma, alguns dos homens vão até a sala do maquinista na intenção de parar o trem, mas a Nikki estava esperando por eles lá, e coloca um dos Nagases para dormir usando uma faca. Porém, ela é atacada por outro cara, e esse consegue usar a faca dela para feri-la no ombro. Só que isso deixa a Nikki muito bolada, e ela consegue se recuperar, usando os cacos de vidro de uma janela quebrada para retribuir o favor, e em seguida ela atira no cara, fazendo ele cair do trem. Em paralelo, outros criminosos invadem o vagão onde a família estava, e o Tyler faz eles se esconderem. Depois surpreende os Nagase e acaba com eles. Nessa hora, o mercenário passa um rádio para Nikki, mas ela não responde, por isso ele vai lá checar. Então, ele a encontra na sala do maquinista sentindo dor no seu ferimento, mas eles não têm muito tempo para conversar, porque logo o helicóptero ressurge, atirando contra eles. Assim, o Tyler espera até uma pausa nos disparos, vai até o teto do trem mais uma vez e derruba a aeronave com disparos da sua metralhadora. Aí ele retorna até a Nikki, pedindo para ela frear a locomotiva, pois eles estavam próximos do seu destino. Porém, a Nikki responde que o trem estava sem freio devido aos tiros do helicóptero terem destruído os controles. Desse jeito, eles voltam pro vagão onde a família estava e se preparam para o impacto. Em outro ponto da Georgia, o Zurabi estava dentro de um carro com seu tio, o Aventadil, chateado com a notícia da morte do irmão, e tendo flashes de quando eles ainda eram crianças. Depois, os dois chegam em um hangar onde alguns homens os aguardavam, e eles dão os pêsames para o Zurabi por conta do Davi, pensando sobre aquilo ter sido feito como uma forma de vingança de um dos rivais. No entanto, o Zurabi diz que não foi isso que aconteceu, pois aquilo parecia ter sido algo diferente. De volta ao Tyler, vemos que ele e os outros estavam bem após o trem descarrilhar, e o grupo se dirige até um barco. Mas adivinhem só, o Sandro começa a falar do pai novamente. Ele pergunta se o pai havia sido finalizado, e se o Tyler tinha algo a ver com isso, dando um ataque de pelanca e dando vários socos no mercenário. Então, o Tyler, para se defender, diz que o David havia tentado finalizar a Kitty Van, sendo ela ou o cara, e ele preferia a mulher. Dessa forma, o Sandro segura a onda, pelo menos por enquanto, né? E aí entra no barco. Simultaneamente, o Zurabi está lamentando agora diante do corpo do irmão, lembrando mais uma vez de quando eles eram pequenos, e ele tentava proteger o David dos garotos mais velhos. Contudo, nem sempre ele conseguia, e o pai dos garotos o culpava por não ter defendido o irmão direito. Já em um avião a caminho de Viena, na Áustria, a Nikki descobre sobre a Kitty Van ser a irmã da ex-esposa do Tyler, ficando meio chateado por quando ele não ter contado isso para ela antes da missão. Então ele pede desculpas, e a Nikki fala que não precisava disso, somente da sua confiança, pois a mulher nunca teria desistido de uma missão se soubesse o quanto ela é importante para o amigo. Ainda dentro do avião, o Yas usa um telefone via satélite para avisar que eles estavam chegando, e o Sandro ouve tudo. Depois pega o aparelho escondido e liga para o Zurabi, perguntando se o pai realmente queria finalizar a sua mãe. O bandido então desconversa, falando para o garoto não acreditar na sua mãe, pois ela sempre quis tirar os filhos do pai. A seguir ele fala para o Sandro revelar para onde eles estavam indo, e o menino conta tudo. Assim, o Zurabi reúne seus pitbulls e se prepara para ir atrás do Tyler, e o Avitandil não fica nada feliz com aquilo, já que na sua visão ele estava condenando seus homens, pois aquela caçada não acabaria nada bem. Aí o Zurabi lembra sobre os ensinamentos do pai, e sobre a promessa que fez de defender a família até o último pingo de sangue, perguntando se o tio se esqueceu disso. No avião, a Kitty Van agradece ao Tyler pelo resgate, e lamenta pela morte do filho dele, dizendo que ver a sua criança falecer devia ser a pior coisa para um pai. Um tempo depois, eles chegam em Viena, ficando em um belo apartamento, onde a Nina recebe todos os cuidados médicos necessários, enquanto documentos falsos eram emitidos para toda a família. Nessa hora, o Sandro vai até o Tyler, cobrando o cara por ele ter finalizado seu pai, e dizendo que o David tinha levado eles para aquela prisão, porque ali estariam a salvo dos rivais dos Nagase. Porém, o Tyler rebate, contando sobre o cara na verdade querer a família por perto para controlá-la. E aí é a vez do Sandro rebater, afirmando que por pior que fosse o presidiário, ele não tinha abandonado seus filhos. Isso é um golpe baixo, e o Tyler sai dali calado, se dando por vencido. Mais tarde, o mercenário vai até o Sandro e conversa com ele, falando coisas sobre a vida dele ser bem mais difícil daqui pra frente, e sobre o menino precisar ser forte e ajudar a mãe, quando a consciência do Sandro começa a pesar, e ele revela que os Nagase estavam vindo. E esse moleque aqui realmente é insuportável, né? Mas eu gostaria de saber por que o Yas deu mole com aquele telefone, e não se deu conta que ele havia sumido. Isso tudo poderia facilmente ter sido evitado se o Yas fosse mais cuidadoso com as suas coisas. Mas enfim, o Tyler vê um helicóptero se aproximando do prédio, e corre para mandar os outros se prepararem para ir embora dali, pois eles tinham sido encontrados. Enquanto isso, mais Nagase chegam de carro, ao mesmo tempo em que o Sandro está mandando uma mensagem do seu celular, avisando o tio que os encontraria nos fundos do prédio. Nisso, a Kitty Van vê o que o filho estava fazendo, e descobre que foi ele, o X9, se desesperando ao falar para o garoto sobre o Zurabi querer finalizá-los. Só que o menino não acredita nela, falando sobre os Nagase serem a sua família. Aí, ouvindo isso, a mulher fica realmente bolada, gritando sobre ela e a Nina serem a família do moleque X9. Nessa hora, um helicóptero alcança a sacada do apartamento, atirando para tudo quanto é lado, enquanto as pessoas lá dentro tentam se proteger. Depois disso, a aeronave vai para o telhado, onde desembarca alguns Nagase, ao mesmo tempo que o Tyler e o pessoal vão até a garagem do prédio e entram em 2 carros blindados. Só que nesse instante, o Sandro aproveita
muita distração dos adultos, correndo até a parte de trás do prédio, e o Yas vai atrás dele. Por isso, a Nick dirige um dos carros atrás do irmão, enquanto o Tyler sai dali no outro, levando a Kit Van e a Nina. No entanto, logo o mercenário tem o seu caminho barrado por alguns Nagazi, e é obrigado a voltar. Já o Yas corre atrás do Sandro até os fundos do prédio, mas não consegue impedi-lo de se juntar ao seu tio, recebendo vários tiros do Zurabi, e tendo que se proteger dos disparos. Por sorte, a Nick chega nesse exato momento, mas o carro dela capota ao ser atingido por um lança-foguetes. Então, o Yas corre para socorrer a irmã, e os dois trocam tiros com os vilões, conseguindo voltar para dentro do prédio, ao mesmo tempo em que o Zurabi deixa o Sandro com o seu tio e vai atrás da Kit Van. Enquanto isso, os Nagazi começam a se aproximar do carro do Tyler, mas ele não estava ali dentro, surpreendendo os caras e descendo a porrada neles, além de explodir um inimigo ao ativar a bomba que ele próprio levava junto ao corpo. Em seguida, ele entra no carro para ir até o lado de fora. Lá, a polícia de Viena começa a chegar, mas eles são repelidos por dois Nagazi em cima do telhado, disparando lança-foguetes. Em paralelo, o Tyler chega ao lado de fora, mas um carro explodido fecha o seu caminho, por isso ele tem que sair do veículo e trocar tiro com os vilões. Nessa hora, os Nagazi em cima do telhado são abatidos por um sniper da polícia em um helicóptero, e o Zurabi fica muito puto com aquilo, disparando um foguete e derrubando a aeronave. Isso dá ao Tyler a ideia de ir até o telhado e escapar dali de helicóptero, e ele avisa isso para Nick e o Yas. Assim todos rumam até o telhado, e o Zurabi vai no encalço do Tyler, enquanto o Sandro pergunta para o Avitandil se o cara iria finalizar a sua mãe, e o velho responde que se o garoto queria ela viva, não deveria ter ligado. Em simultâneo, a Nick e o Yas chegam ao telhado, saindo pela tubulação de ar e pegando os Nagazis de surpresa, pois eles esperavam que os dois viessem pela porta. A mesma coisa acontece um pouco abaixo, quando a porta do elevador se abre e uma granada estava esperando um dos vilões, enquanto o Tyler, a ex-cunhada e a filha dela saem da porta que leva as escadas. Desse jeito, eles logo chegam em um andar onde funcionava uma espécie de academia, onde mais Nagazi aparecem, e o Tyler troca tiros com eles, pedindo pelo rádio que o Yas fosse até ali para buscar a família. Então ele deixa a Nick sozinha no telhado e desce pelas escadas, enfrentando alguns inimigos pelo caminho, inclusive uma mulher Nagazi que dá um grande prejuízo a ele, deixando o rapaz bem machucado. No telhado, a Nick mostra que é mestre em luta corporal, mas a mulher acaba recebendo muitos golpes também, e termina caindo lá de cima na cobertura de vidro quando um cara se joga contra ela. No andar de baixo, o Tyler vê ela desacordada e escorregando para a beira do prédio, correndo contra o tempo para deitar os Nagazi restantes e salvar a sua amiga. Por sorte, ele consegue segurá-la a tempo, atirando no vidro abaixo para ele poder se segurar na armação de ferro. Nisso quem dá as caras por ali é ninguém menos que o Zurabi, e ele atira na mão do Tyler, dizendo que ele parecia se importar demais com a Nick, por isso iria vê-la falecer para sentir como era perder alguém amado. Aí o vilão recebe um tiro, porque a mulher tinha despertado e atirado contra ele. Dessa forma, o cara cai e fica pendurado na beira também, dando tempo para o mercenário atirar na Nick dentro do prédio e escalar até o topo do vidro. Enquanto isso, o Nagazi grandalhão encurrala a Kit Van e estava prestes a acabar com ela e a Nina, quando a Nick surge e detona com o cara. Em seguida, o Yas chega até ali se arrastando por estar muito ferido, e logo o grupo corre para o telhado. Na cobertura de vidro, o Zurabi vai até a sua pistola, mas o Tyler se enrola com ele para o cara não atirar em sua direção. Mesmo assim, a arma dispara contra as peças de vidro, rachando algumas delas. Logo o mercenário consegue desarmar o vilão, e o Zurabi o puxa até a beira, mas não consegue atirá-lo. Então eles trocam mais alguns golpes, e o vilão saca uma faca, indo na direção do Tyler. E ele, vendo que o chão estava cedendo, dá um passo atrás, e o Zurabi cai dentro da academia. E aqui o Tyler cometeu aquele velho erro de não acabar com o vilão de uma vez por todas, né? Depois o mercenário se junta aos outros no telhado, e o Yas leva uma saraivada de tiros nas costas, vinda do Zurabi, que tinha se levantado após a queda. Por isso eles se apressam em sair dali no helicóptero, deixando o vilão vivo. Já no ar, o Tyler tenta fazer de tudo para ajudar o Yas, mas sem sucesso e ele acaba falecendo, deixando a Nick em desespero. E tá vendo só, se o Tyler tivesse finalizado o Zurabi naquela hora, ele não poderia ter atirado nas costas do Yas. Sem contar que se não fosse o X9 do Sandro ter ligado para o tio, nada disso teria acontecido, né? De forma que tudo isso é culpa do garoto. Mas continuando, eles vão todos para a cabana do Tyler, onde a Nick, devastada com a sua perda, limpa o cadáver do irmão, e a Mia, a ex-esposa do Tyler, surge para se reunir com a sua irmã. Aí, após ficar um tempo com a Kit Van e a Nina, a mulher vai até a sala onde se reúne com o Tyler, ouvindo dele um pedido de desculpas por conta do mercenário não ter estado ao lado dela quando o filho deles faleceu. E fica bem claro nesse momento que ter tomado essa decisão atormentava muito a cabeça do Tyler. Em paralelo, o Zurabi está em um hangar com a Avitandil e o Sandro, quando o velho tenta fazer o sobrinho desistir daquilo tudo e voltar para casa, mas o bandidão se recusa a ouvi-lo. Ele ainda diz que o pai comparava o tio com um grilo que fica murmurando coisas em seu ouvido, querendo diminuir o cara. No entanto, a Avitandil rebate, questionando onde estava o pai dele agora e o David. Isso deixa o Zurabi furioso e ele atira no tio, finalizando o cara bem na frente do Sandro. E eu fico só me perguntando, será que esse moleque tá satisfeito agora? A seguir, o Zurabi liga para o Tyler, chamando o cara para eles tirarem um X1 em um hangar próximo de uma igreja. Aí a Nick até tenta ir com o mercenário, doida para vingar o seu irmão, mas o Tyler se recusa a deixar ela ir, dizendo para ela ficar com a Mia e com a Kit Van. Assim, o mercenário chega ao local, detonando um vigia de cima de um telhado, o avião e vários carros, deixando os vilões sem uma rota de fuga. Depois ele atira uma granada de gás dentro do hangar, onde o Zurabi estava com o Sandro e mais um Nagazi, e os caras fogem dali em direção à igreja. Porém, o Tyler os segue, finalizando o último dos seguranças do Zurabi que ficou para trás na tentativa de segurá-lo, levando um tiro no processo.
explosivos. Logo ele está em uma igreja em obras, onde o vilão vestiu o Sandro com um colete de explosivos e ameaçava explodi-lo. Por isso, o Tyler abaixa sua arma, e o Zurabi manda o garoto recolher a pistola e dar um tiro na cabeça do mercenário. No entanto, o Sandro não consegue fazer isso, deixando o tio dele bem decepcionado. Nessa hora, a Nikki surge ali, e o Zurabi faz o menino de refém para ela não atirar, e o Tyler pede para a amiga tomar cuidado com o Sandro. E ao contrário do que todo mundo queria que ela atirasse no garoto, ela é boazinha e não faz isso. Só que essa distração momentânea faz o Sandro ter tempo livre de se livrar do tio e tomar o detonador das mãos dele. Porém, nessa brincadeira, o Zurabi acerta alguns tiros na Nikki e ela no cara. Então, o Tyler se joga contra o vilão, que consegue se libertar e pegar uma serra para usar contra ele, mas o mercenário impede ao golpeá-lo com uma chave de fendas. Assim, os dois trocam mais alguns golpes, nos quais o Zurabi tenta acertá-lo com uma arma improvisada, e o Tyler se atira novamente contra ele, derrubando uma estrutura de madeira. Isso deixa os dois bem na bad, mas o vilão consegue se arrastar em direção a uma pistola caída, só que o mercenário faz o mesmo, com a chave de fenda na mão e esfaqueia o Zurabi diversas vezes, pegando a arma dele e dando um headshot nele. Enquanto isso, o Sandro consegue se livrar dos explosivos e vai até a Nikki, pedindo desculpas para a mulher que estava caída devido aos vários ferimentos. Então, o Tyler vai até a amiga, no momento em que os policiais chegam até a igreja e os dois são presos. Dessa forma, um tempo se passa, e um dia a Mia vai visitar o ex-marido na prisão, contando a ele sobre a irmã e os filhos estarem seguros no programa de proteção à testemunha, pois a Kitty Van fez um acordo com o governo dos Estados Unidos em troca de informações sobre os Nagazi. Porém, tudo que a família tinha acabou sendo congelado pelo governo, e eles ficaram sem nada. Por isso, o Tyler manda a Ace ir até sua cabana, pois lá tinha 1 milhão escondido, e era pra ela pegar e entregar para sua irmã. Depois, a Mia conta sobre a última lembrança do filho deles não ter sido do pai indo embora, e sim dele indo salvar vidas, de forma que o menino admirava a coragem do pai. Então, nos seus últimos momentos, ele se mostrou corajoso, pois queria seguir o exemplo do Tyler. Isso deixa o cara bastante emotivo, e eles dois se despedem para sempre. Aí o Tyler é conduzido de volta à cela, mas no caminho ele se desvia e termina dentro de um carro, sendo levado até a presença do Alcott, pois ele tinha mexido os pauzinhos para libertar o mercenário. Contudo, essa liberdade tinha um preço, e o Tyler teria que fazer um trabalho para o chefe dele, e o cara recusa a menos que a sua equipe estivesse junta. Por isso, o Alcott mostra que também havia libertado a Nikki, e encerramos com o mercenário questionando quem era o chefe dele, e o Alcott se negando a falar o seu nome. Fala galera, vocês estão ansiosos pelo terceiro filme? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.